paz, boa tarde para vocês. Mas eu não estou escutando. Boa tarde! Agora sim, muito bom. Mais uma tarde que estamos reunidos nessa tarde de sábado. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá com a família aí em casa? Muito bom. Então nós vamos começar o nosso culto infantil de hoje. Nós estamos estudando o fruto do Espírito. Quanta coisa nós temos aprendido, não é verdade? E eu tenho certeza que você vai guardar todos esses ensinamentos no seu coração. Que bom que você tem aprendido do Senhor. E agora nós vamos iniciar esse momento chamando a nossa querida irmãzinha Laura. Laurinha vai fazer uma oração para começar o nosso culto hoje. Então pode orar, Laura. Que bom, Laura, que Deus te abençoe. Continue sendo essa criança linda e abençoada pelo Senhor. Agora, nós vamos aproveitar também para nós falarmos o nosso verso-chave, recitar o nosso verso de hoje. E para isso eu vou contar com a ajuda de Sofia. Sofia, vem aqui. Me ajude com o verso. Porque nós vamos, olha só... Nós vamos recitar aqui o nosso versículo de hoje. E aí, vocês já memorizaram? Já deu tempo, não é possível que vocês ainda não conseguiram memorizar todo o versículo. Vamos tentar então hoje? Então diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém. Então esse versículo está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Memorize, eu quero que todo mundo guarde essa palavra aí no coração, tá bom? A palavra de Deus. Vamos também precisar aqui, do nosso amigo, o Biblionildo, que está conosco durante esses cultos. E ele tem nos ajudado nesse momento tão importante que é a memorização da palavra de Deus. Mas espera aí, eu não estou vendo você com a Bíblia. Não, calma, não precisa correr. Não corre, espera um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho e quando a tia disser para ir buscar, quando eu disser preparado, já, aí você tem que correr, pegar a sua Bíblia e trazer para começarmos o nosso culto, tá bom? Então tá todo mundo aí, prepara e já! Corre! 5, 4, 3, 2, 1... Ai, que bom que deu certo, todos chegaram com a sua Bíblia. Muito bem, foram rápidos, significa dizer que vocês têm lido a Bíblia, porque ela estava fácil, no lugarzinho perto, né? Então continue guardando essa palavra no coração, tá bom, criança? E outra coisa, você, dá tempo ainda, você já passou o link para o seu amiguinho, para ele assistir também o culto dessa tarde? Ainda não? Não acredito. Então dá tempo também, passa o link para ele, porque todos precisam ouvir esse nosso culto, o nosso culto de hoje, tá bom? Então isso é uma forma de obedecer o ID do Senhor. Você também está cumprindo o ID de nosso Deus, quando você também compartilha com seus amiguinhos. Então dá tempo, passa aí que a gente vai começar o nosso louvor de hoje. Vamos afastar as cadeiras, deixar o espaço livre, porque hoje nós vamos louvar com essa moça linda aqui, a Sofia. A Sofia hoje vai fazer lindas coreografias, eu quero todo mundo acompanhando ela, tá certo? E aí, Sofia, vai caprichar? Vai caprichar, Sofia? Vou, muito. Muito bom, então eu quero todo mundo também fazendo bem bonito. E eu gostaria que você também gravasse um pedacinho da música, você fazendo a coreografia, você fazendo a leitura. Manda pra gente, porque se você enviar, nós vamos passar aqui também no culto, tá certo? E não esquece também,
curte lá a nossa página da PIBJCU, compartilha, faz a sua parte também para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus, seus amiguinhos, os seus pais, tá certo? Então nós contamos com você também, criança. E vamos começar o nosso momento de louvor com vocês. Amém!
Joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado, Pedro. Ah, tá bom, tá bom! Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede, muitos peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. E Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça e a voz. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Fica aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Quem tem fé no coração, levante a mão. Se é firme a tua fé, fica de pé. Vamos todos assentar, gargalhadas vamos dar. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Quem tem fé no coração, levante a mão. Se é firme a tua fé, fica de pé. Vamos todos assentar, gargalhadas vamos dar. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Amém. Agora nós vamos começar o nosso estudo. Nós estamos estudando, como eu disse para vocês, olha aqui, o fruto do Espírito. Quanta coisa nós temos aprendido, nós já estudamos, falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. E agora nós vamos falar sobre outra virtude. Vocês sabem qual é? Nós vamos falar sobre a fidelidade. Então, deixa eu colocar aqui para vocês ficarem visualizando. Então, hoje
nós falaremos sobre essa virtude que é tão importante. Mas você sabe me dizer o que é ser fiel? Já pensaram sobre isso? O que é ser fiel? Ser fiel é quando a gente honra com o combinado. Quando a gente combina alguma coisa com alguém, a gente honra, a gente não volta atrás com a nossa palavra, a gente sustenta aquela palavra, certo? Então, os combinados que a gente faz com o papai, com a mamãe, com o amigo, o irmão, precisa ser levado a sério, precisa cumprir, sabia, criança? Então, nós precisamos ser fiéis com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente promete, tá bom? Mas aí vocês podem estar perguntando: tia Késia, mas você trouxe aí uma coroa? Para que essa coroa? E tem outro bichinho aqui, é uma ovelha, tá, gente? Faz de conta. E aí você pode dizer: por que você trouxe uma coroa e uma ovelha? Porque tem tudo a ver com a história de hoje, sabia? Porque hoje nós vamos falar de duas pessoas, dois rapazes que eles eram muito amigos. Um era o nosso querido Jonatas. Jonatas era um príncipe, certo? Jonatas era um príncipe, ele era o filho de Saul. Lembra do rei Saul, que ele foi o primeiro rei de Israel? E nós vamos falar sobre esse jovem que era muito corajoso, muito forte, e ele também era um bom rapaz. Ele era obediente a Deus. E nós também vamos falar deste rapaz que era o Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas. Lembra do Davi que também venceu o filisteu, o gigante, e que ele foi vitorioso porque ele dependeu de Deus? E Davi também era um rapaz que obedecia a Deus, que amava a Deus. Ele era muito bondoso. E esses dois amigos, eles se encontraram. E eles, daquela amizade, eles puderam conhecer tanta coisa, virtude de Deus, tantas coisas boas de Deus. E eles prometeram um para o outro que eles iriam cuidar da família do outro quando precisasse, cuidar um do outro, cuidar sempre do amigo. Essa foi a palavra que um deu para o outro. Então, guarda aí no coração de vocês, tá bom? Eles eram muito amigos e é muito importante a gente ter amigos, porque a gente pode ajudar, pode ser ajudado, certo? E aí, a história, a Bíblia conta que o Saul, ele não gostava do Davi. Ele não gostava de Davi porque todas as pessoas tinham um maior amor por Davi, porque Davi era um rapaz bondoso, era um rapaz cuidadoso, e ele tinha muita inveja. E o rei deixou aquela inveja entrar no coração dele, e ele começou a maquinar o mal contra Davi. Ele dizia: eu vou ainda matar esse Davi, eu não suporto ele. E quantas vezes o Jonas, ele ajudou Davi, livrando ele das garras do seu pai. Quando ele sabia que o pai iria fazer alguma coisa, ele corria e avisava para Davi. O Jonatas dizia: olha, Davi, o meu pai está intentando contra a sua vida, você precisa fugir, tá certo? Então vai lá para a caverna, se esconde que ele não vai te encontrar. E Davi prontamente corria e se escondia lá na caverna. E ele ficava lá escondidinho para que não fosse morto pelo rei Saul. Poxa vida, que coisa ruim, né? Quando a gente deixa a inveja entrar no coração. E assim, eles eram amigos demais, um cuidava do outro. Mas certa vez, você sabia que às vezes até o Davi teve oportunidade de matar o rei. O rei estava assim nas mãos dele e ele não fez. Por quê? Porque ele amava Deus e porque ele também queria o bem do seu amigo Jonatas. E Jonatas não ia ficar feliz em saber que Davi havia matado o seu pai, né? E assim foi. Por algum tempo, essa história continuava dessa forma. O rei querendo sempre matar o Davi. Mas aconteceu que naquele período houve uma grande guerra.
E nessa guerra, o príncipe e Saul, o rei Saul e o príncipe precisaram ir para essa guerra. E os dois foram para a batalha. E a história diz que foi tão triste naquele dia, porque quase o povo morreu. O povo de Israel morreu, inclusive o Jonatas e o rei Saul. E meus amados e crianças queridas, vocês acreditam que Davi, quando soube da morte do seu amigo, ele pranteou, ele chorou dias e dias, porque ele nem acreditava que o seu amigo havia morrido. Que tristeza perder um grande amigo assim. Poxa, e vocês não sabem ainda que o Jonatas tinha uma criança, tinha um filho. Esse filho, ele tinha 5 aninhos. Deixa eu mostrar aqui ele. Olha só, era um bebezinho, tinha apenas, um bebezinho não, uma criança pequena, tinha apenas 5 anos. E a história diz que quando a babá, a pessoa que cuidava do bebezinho, daquela criança, soube que Jonatas tinha morrido, que Saul tinha morrido, ela ficou desesperada e ela ficou tão assustada, tão preocupada. E vocês sabem por que ela ficou daquele jeito? Porque quando o rei morria, vocês sabiam que todos os inimigos do rei iam lá na casa do rei e matavam a família dele também? Ah, não, então ela disse, eu tenho que salvar a vida desta criança, eu preciso ajudar, que era o Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, neto do rei Saul. E então ela pegou o bebê, pegou o rapaz, a criança, tia Kézia atrapalhou, pegou a criança e saiu correndo apressadamente para salvar a vida dela. E quando ela estava correndo, ela deixou que o Mefibosete caísse ao chão, de tão desesperada que ela estava. E a Bíblia diz que a criança, quando caiu, ela se machucou bastante as pernas, os pés, e ele não conseguia mais andar. Ele andava com muita dificuldade. E Mefibosete cresceu com um machucado, cresceu com as perninhas tortas. E Davi foi colocado como rei no lugar de Saul, porque ele merecia, né? Ele era uma boa pessoa. E Davi, depois de alguns anos, lembrou-se e disse assim: eu lembro que eu fiz uma promessa para o Jonatas, que eu iria proteger e cuidar da família dele. Mas será que ainda existe alguém da família de Jonatas vivo? Eu não sei. Eu acho que não existe mais ninguém, mas eu vou procurar saber. E quando o rei procurou saber, ele descobriu que existia ainda o filho dele, que já estava maiorzinho, já estava um rapaz. E ele disse: eu não acredito, então eu preciso cumprir a minha palavra. Eu disse que iria cuidar dos filhos. Então tragam-me rapidamente o filho de Jonatas. Traga Mefibosete, porque eu vou cuidar dele, porque eu fiz uma promessa. E a promessa foi de que ele cuidaria dessa criança. E então Mefibosete ficou na casa de Davi, foi cuidado por ele. A Bíblia diz que ele ganhou lá, se você quiser dar uma olhadinha em 2 Samuel 9, abra a Bíblia de vocês no 2 Samuel 9, 7, e você vai ver que Davi disse que iria entregar para o Mefibosete as terras do avô dele, de Saul, e que ele teria livre acesso no palácio, e que ele seria bem cuidado, assim como ele também cuidou e era amigo do pai dele. E que história linda, não é, criança? Apesar de tudo que aconteceu, Davi não esqueceu da promessa que fez. Davi foi fiel. E nos nossos dias, quantas vezes a gente não consegue ser fiel? Às vezes a gente promete para a mamãe: mamãe, eu vou guardar o brinquedo quando eu brincar aqui, tá bom? E aí termina a brincadeira, você vai embora, a mamãe chega, vê aquele monte de coisa espalhada no chão, e você diz: eu não vou pegar, eu estou cansado.
Então, isso você não está cumprindo com sua palavra. Você precisa ser fiel naquilo que você faz. Ou então, quando a mamãe diz, está na hora de estudar, meu filho, você precisa estudar. E você diz, tá bom, eu vou. E aí você vai fazer outra coisa, vai jogar no seu celular e termina passando a hora do estudo. E isso também não é ser fiel. E a gente tem aprendido que a gente precisa ser fiel. Fiel nas pequenas coisas. Como é que Deus vai colocar grandes coisas para você se você não consegue ser fiel com as pequenas coisas? Então vamos orar a Deus e vamos pedir para que Ele nos ajude. Ajude tia Kézia. Tia Kézia também, às vezes eu também não sou fiel, às vezes eu não cumpro com essa palavra que o Senhor quer. Mas a gente precisa pedir forças, pedir ajuda do nosso Deus. Amém? Então vamos orar? Então vamos orar, Senhor. A tua palavra é bem clara, Senhor, quando diz que nós precisamos ser fiéis nas coisas, nas pequenas coisas, para que o Senhor possa colocar sobre nossas mãos coisas maiores. E nós precisamos, mesmo assim, sendo crianças tão pequenas, nós precisamos exercitar a nossa fidelidade, assim como o Senhor foi fiel, assim como o Senhor permanece fiel, cuidando da gente, nos guardando, nos protegendo. Nós queremos também ser fiéis nas coisas que nós temos, naquilo que a gente que recebe do Senhor. Então nos ajude, querido Deus, nós precisamos do Senhor. Amém. Então que Deus abençoe, aplique essa palavra no seu coração, que você possa guardar e que você possa aprender, assim como Davi foi fiel, você também possa ser fiel em todas as coisas. Amém, crianças?